Olá, seja bem-vindo ao Despertando com a Grace. Antes da gente começar, deixa teu like, te inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Isso é muito importante para que esse espaço continue crescendo e alcançando quem também busca profundidade. Eu sou Grace Condorfer, terapeuta integrativa e mentora em autoconhecimento e espiritualidade. E este podcast vai ao ar todos os dias às 7h07. Aqui não existe espiritualidade rasa. Aqui falamos de presença, consciência e intimidade real com Deus. Respira fundo e vem comigo. Queridão, queridona, hoje eu quero te fazer uma pergunta simples, mas que abriu um triplex na minha mente nos últimos dias. Querer tu quer, mas tu sustenta? Eu fiquei refletindo sobre alguns dos meus sonhos, sobre o que eu quero para o meu futuro e principalmente sobre o preço que tudo isso custa. Porque, vamos lá, sonhar não é difícil. O difícil é sustentar o sonho no cotidiano. E foi aí que uma consciência ficou muito clara para mim. A gente precisa de clareza sobre o que realmente quer e sobre o que de fato faz sentido. Porque a grande maioria das escolhas não nasce do coração, nasce da influência externa, de tendências, de comparação ou muitas vezes da dor. Escolhemos para provar algo, para preencher um vazio, para não ficar para trás, para não decepcionar alguém. E quando um sonho nasce da dor, meu amor, ele custa muito caro. Tem sonhos que exigem uma mudança radical de vida. Mudam rotina, mudam relações, mudam prioridades, mudam até quem tu precisa ser para sustentar eles. E a pergunta que quase ninguém se permite fazer é: isso realmente me traz paz? Porque sonho de verdade, mesmo exigente, não rouba a tua paz, meu amor. Ele cansa, mas ele não vai te machucar. Ele te desafia, mas ele nunca vai te desconectar de quem tu é. Quando o sonho não traz paz, meu amor, o preço costuma ser alto demais. Exaustão, ansiedade, adoecimento, perda de sentido. Talvez o problema não seja a falta de coragem, talvez seja a falta de clareza. Clareza sobre o que é desejo genuíno e o que é expectativa herdada. Clareza sobre o que é vocação e o que é fuga. Por isso essa pergunta é tão necessária. O que eu quero, eu consigo sustentar de verdade? Sustentar com o corpo que eu tenho, com a vida que eu vivo, com o momento que eu tô. Às vezes o caminho mais honesto, meu amor, não é insistir mais, mas ajustar o sonho para que ele não custe a tua saúde e nem a tua paz de espírito. Os nossos sonhos precisam caber na alma, senão, meu amor, eles viram prisão. Agora, se puder, feche os olhos por um instante. Respira fundo. Percebe um desejo que tu vem carregando aí. E pergunta com gentileza: isso nasce do meu coração ou de uma dor que eu ainda não acolhi? E agora vamos à nossa oração. Pai, hoje eu te peço clareza para reconhecer o que é meu
e o que eu só abracei por influência ou medo. Me ajuda a escolher sonhos que me aproximem de mim, não que me afastem. Que meus desejos tragam paz, mesmo quando exigirem coragem. E que eu tenha sabedoria para soltar aquilo que não é verdadeiro e coerente para mim. Em teu santo nome, amém. Queridão, queridona, eu resolvi compartilhar isso com vocês, porque de fato essa consciência, ela bateu bem fundo aqui. E eu comecei literalmente a questionar se aquilo que por 42 anos eu sustentei como um sonho, talvez o maior sonho da minha vida, era realmente meu, ou ele havia nascido de uma dor herdada. Ou ele era para suprir uma expectativa, ou ele era para que eu me sentisse parecida com fulano, ciclano, beltrano, porque eu acho bonito a vida que fulano vive, então eu preciso realizar o sonho tal. Porque se eu não realizar o sonho tal, eu não sou feliz. E assim nós vamos realizando sonhos que nem são nossos. E daí sabe aquela sensação, e não sei quantos de vocês já passou por isso, de tu conquistar algo e quando tu conquista é como se tu ficasse parado olhando tipo, é só isso então? Sabe aquele vazio, aquele silêncio? Batalhei pra caramba pra fazer tal coisa. Quando eu conquistei, tipo, é só isso então? Muitas vezes todo esse esforço não é para realizar algo que é teu, sabe? É literalmente para realizar um sonho, talvez, dos teus pais. Um sonho de alguém que é importante para ti, que tu tem, talvez seja alguém que tu te compare. Então, tu olha para a vida daquela pessoa, e aquela pessoa, ao teu olhar, é extremamente feliz e bem-sucedida. Então, a partir do momento em que tu coloca a régua lá e diz assim, quando eu tiver este corpo, este relacionamento, este faturamento, esta casa, este carro, eu estarei num lugar realizado. Então, eu boto como meta realizar aqueles sonhos. Isso só me leva para muito longe de mim. E sim, né, para mais perto da vida do outro do que da minha. Por isso essa conversa de entender o que é meu e o que é do outro. Muitas vezes eu tô desejando um carro importado, um Porsche, mas o que me realiza é um SUV. Mas o Porsche, que é o que falam que todo mundo, nossa, que é uma questão de status, é ter um Porsche. Mas o que eu gosto mesmo é um SUV. Mas eu vou ter um Porsche. Que um Porsche. Vocês entenderam, né? De verdade, gente. Eu tô refletindo muito sobre essa questão de coerência. O que é coerente? Porque no final das contas, vamos lá, somos nós com nós, né? Quando eu realizar os meus sonhos, mesmo que eu tenha pessoas ao meu redor, e aqui eu tô brisando loucamente, fazia tempo que eu não brisava aqui no podcast. Quando eu for realizar um sonho, por mais que eu tenha meu marido, nosso filho, que eu tenha, uma galera ao meu redor, é eu comigo, né? Eu vou estar lá. Sou eu que vou saber, inclusive, o valor que aquilo vai custar pra mim. Não em termos materiais, tô falando de vida mesmo. De tempo de vida. É meu tempo. E daí a gente demanda, muitas vezes, tempo de vida que não volta. O recurso mais escasso do mundo.
a commodity mais cara do mundo, que é o nosso tempo, para viver e para realizar coisas que nem são coerentes com a nossa essência. Então, senhores e senhoras, eu desejo do fundo do meu coração que nesse dia 20 de janeiro de 2026, vocês parem e reflitam se a direção que vocês estão tomando para a vida de vocês, rumo à realização dos sonhos da vida de vocês, é coerente com a essência de vocês. Se vocês estão com a vela, com o leme na mão, de fato, ou vocês entregaram isso na mão de outra pessoa e vocês estão indo na direção da realização de sonhos que não são mais de vocês. Porque minha mãe gostaria de morar na praia, então eu vou fazer o quê? Eu moro na praia. Porque os meus pais gostariam que eu fosse advogado, então eu me torno advogado. E eu não sei por que eu faço terapia, mas eu não sei por que eu sou depressiva. Ah, eu não sei por que isso não me realiza. Caraca, porque eu queria ser talvez artista. O que faz a minha alma cantar é dançar. Mas eu preciso trabalhar em CLT, ou ser funcionária pública, porque isso é o que os meus pais esperam de mim. Eu escuto isso o tempo inteiro. Ou pior do que expectativa de pai e mãe, que eu ainda digo que é sangue do nosso sangue, né? É a expectativa de outras pessoas, de terceiros, da sociedade, do marido. Caraca, quantas pessoas estão presas em vidas que não são delas. Por isso custam muito caro. E essa pergunta, querer tu quer, mas tu sustenta, é uma pergunta tão crua, porque ela vai te levar para esse lugar de entendimento de que eu consigo realmente sustentar? Eu quero realmente pagar o preço que a realização deste sonho implica? Porque é nesse lugar que eu ando. Eu estou exatamente nesse ponto da consciência, da brisa. Eu quero muito, mas eu não estou na disposição de vender a minha vida para pagar isso. Desejo que, de alguma maneira, essa consciência contribua com os processos de vocês. Se tu chegou até o final, lembra de deixar um coraçãozinho, certo? Tu ajuda pra caramba. Eu tô adorando vocês comentando, tá? Obrigado por quem tá deixando um emoji. Se quiser compartilhar história, se quiser deixar pergunta, esse espaço é nosso, tá? Eu gosto de conversar, vocês já perceberam, né? Então, pode falar inclusive como isso talvez chegue pra ti. Se faz sentido, se não faz, tá tudo certo. Certo, gente? Muito obrigado por estar aqui comigo. E hoje foi longo, né? Fazia tempo que a gente não conversava tanto. Certo? Todos os dias aqui às 7h07. Vambora. Fica bem. Te vejo amanhã. Beijo.